Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Honrarás pai e mãe. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será o 5º mandamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre obediência. Em terceiro lugar, vamos falar sobre sustento. E faremos o fechamento da aula com o tema Entre a Lei e a Graça. Item número 1, o 5º mandamento. O 5º mandamento inaugura a série de 6 mandamentos que regem os princípios de uma saudável relação entre o homem e o seu próximo. Sendo que, especificamente, o 5º mandamento protege e guarda a família, segundo os preceitos divinos. Vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que nos traz exatamente o 5º mandamento. Assim diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos passar a estudar neste momento qual é o modelo bíblico da família estabelecida pelo Senhor. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre o casamento. O casamento, segundo o modelo divino, é a união de um homem com uma mulher de caráter monogâmico, ou seja, um só marido para uma só esposa e uma só esposa para um só marido. E isto com uma característica de união indissolúvel, até que a morte física os separe. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, que traz exatamente este modelo divino para a família, para o casamento. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A família é a instituição, a família, mais visada para os ataques satânicos, pois a sua desagregação implica na destruição do homem no estado biológico,
em seu estado social, em seu estado psicológico e em seu estado espiritual, desvirtuando então todo o propósito de Deus para a vida em família. Sem famílias, não temos sociedade saudável, não temos igreja. Logo, temos que preservar a família nuclear tradicional, formada por pai, mãe e filhos, sendo este modelo o padrão familiar desenhado por Deus, que deve ser seguido pelos homens como referencial familiar com pelo menos 4 propósitos. Então vamos passar a ver neste momento, a estudar quais são os propósitos que Deus tem para a criação ou quando criou a família. Em primeiro lugar, ou como primeiro propósito, nós podemos mencionar multiplicar e perpetuar a espécie humana. Deus, ao criar Adão e Eva, estabeleceu através de uma ordenança que se multiplicassem, tendo muitos e muitos filhos. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28, que diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Portanto, primeiro propósito para a família, ou o primeiro propósito de Deus para a família, multiplicar e perpetuar a espécie humana. O segundo propósito é o de proporcionar bem-estar social e emocional. Pais e filhos, vivendo harmonicamente de maneira equilibrada, terão na família uma referência de amor, uma referência de paz, de saúde e de alegria. É o que nós podemos ler no Salmo de número 128, do versículo 1 até o versículo 6. Salmo de número 128. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Segundo propósito de Deus para a família, proporcionar bem-estar social e emocional. Terceiro propósito de Deus para a família, promover uma sólida socialização e proteção mútua. O homem não pode viver só, enclausurado pela blindagem de sua identidade e valores, pois precisamos socializar nossa afetividade, nossos problemas. Precisamos buscar proteção física, proteção econômica e proteção psicológica. É o que nós podemos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro.
Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Portanto, terceiro propósito de Deus para a família: promover uma sólida socialização e proteção mútua. E como último propósito, nós temos de Deus para a família, nós temos servir a Deus, ou seja, a família deve servir a Deus. A família deve ser sempre um altar de adoração a Deus. Toda família deve ser sempre um altar de adoração a Deus. É o que nós podemos ler no livro de Josué, em seu capítulo de número 24, Josué, capítulo de número 24, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, aqui Josué renova esta aliança, onde ele e a família dele serviriam ao Senhor. Então, como quarto propósito para a família, nós temos servir a Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a estratégia de Satanás para destruir as famílias. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados, sob a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social na tentativa de mudar valores sociais, morais e espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus, por valores de concepção e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência inconsequente. Vamos fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 3, versículos 1 a 5, onde nós vamos observar esses males e as corrupções dos últimos dias, por conta de um liberalismo social. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. No Salmo de número 36, nós também temos uma alusão direta às pessoas que tramam, ou seja,
malícias. Ou seja, esse texto bíblico trata da malícia humana, quando diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A plataforma educacional deste liberalismo social tem doutrinado as pessoas para uma doutrina filosófica que apregoa que as únicas coisas de valor que existem são as coisas materiais. E que o relativismo, uma nova forma de pensar as coisas, rejeita os valores absolutos de Deus. Aliados aos falsos ensinos teológicos, especialmente o ateísmo implícito e explícito, que tem se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis educacionais, pregando que não existe Deus e o que importa no mundo são os eventos materiais. Nós estamos aqui comentando sobre a estratégia de Satanás para destruir as famílias. Vamos fazer uma leitura na carta de Tito, em seu capítulo de número 1, versículo 10 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo de número 1, versículos 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, dentro desta estratégia de Satanás para destruir as famílias, nós temos o liberalismo social, como apregoando que a única coisa de valor são os materiais neste mundo e que há um relativismo, uma nova forma de pensar que atinge frontalmente os valores, os ensinos da palavra de Deus. E ainda, agregado a isso, nós temos os falsos ensinos teológicos que também apregoam que não existe Deus. Isto na plataforma educacional. Mas existe uma outra plataforma, que é a plataforma da criação de leis no ordenamento jurídico. Isso no contexto mundial das relações sociais, que também contrariam os valores absolutos de Deus. Quando o liberalismo social retira dos pais, por exemplo, através
as leis, o poder de disciplinar os filhos. Quando as leis estabelecem uma legalização da prática do aborto, quando as leis estabelecem a destruição da dignidade humana pela legalização da prostituição, quando as leis permitem a produção e consumo de drogas, quando as leis permitem uma condescendência com a delinquência e quando as leis promovem novas relações matrimoniais e outras nefastas leis que atingem a integridade da família segundo o modelo divino. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 53, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 53, versículos de 1 até o 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se, praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Portanto, uma outra ameaça vem exatamente da plataforma de leis, da plataforma do ordenamento jurídico, onde leis estabelecidas contrariam os valores absolutos de Deus, com a intervenção do Estado. O princípio do quinto mandamento. O princípio do quinto mandamento é promover um total e restrito respeito e obediência aos pais, pois eles são os representantes de Deus e mediadores da família. Em suma, aqui o Senhor quer promover uma proteção da família, porque os pais são os representantes de Deus e mediadores desta família. Vamos fazer esta leitura em Malaquias, capítulo de número 1, versículo 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Portanto, o Senhor aqui exige honra e determina que o filho deve honrar o pai. Este é um preceito, é um mandamento que traz o princípio de um total e restrito respeito e obediência aos pais, protegendo então a família. Vamos passar agora ao item número 2 da lição, que fala sobre obediência, e simultaneamente o item número 3, que fala sobre sustento. E nós passamos agora a estudar os fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais. Em primeiro lugar,
os filhos devem honrar os pais. Honrar pai e mãe significa reconhecer a autoridade destes sobre si, e deve se honrar pai e mãe com amor. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3, onde o apóstolo Paulo menciona de forma brilhante esta concepção de honrar o pai. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em segundo lugar, os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos devem agir de acordo com o que foi estabelecido pelos pais, não como uma obrigação, mas de forma voluntária e consciente, carregada de amor, de satisfação. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 20, novamente o apóstolo Paulo vem a falar sobre este posicionamento de obediência irrestrita aos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Portanto, o Senhor se agrada de que os filhos obedeçam aos pais. Em terceiro lugar, como fundamento bíblico para o comportamento dos filhos com relação aos pais, os filhos devem respeitar os pais. E respeitar os pais é não cometer atos e tratamentos impróprios aos seus pais na relação fraternal. Vamos fazer esta leitura no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo de número 19, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações. Levítico, capítulo 19, versículos 1 a 3. Quando o Senhor teu Deus... Desculpa, estava no livro de Deuteronômio. Vamos ler o livro... Vamos ler Levítico 19 e não Deuteronômio, como aqui estava a ler. Levítico 19, versículos 1 a 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Em quarto lugar, como fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais, os filhos devem sustentar os pais em sua velhice. Cuidar dos pais nos aspectos biológico, social, psicológico e espiritual é sustentar os pais. Vamos fazer uma leitura na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 4, diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos,
as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Portanto, dentro dos fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais, nós comentamos 4 fundamentos, quais sejam: honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe, sustentar pai e mãe. Vamos agora falar sobre os fundamentos bíblicos para o comportamento dos pais com relação aos filhos. Portanto, agora nós vamos ver os deveres dos pais com relação aos filhos. Em primeiro lugar, os pais têm que ensinar os filhos. Os pais não devem abrir mão da educação dos seus filhos, dando então bons ensinos, acompanhados de bons exemplos, instruindo-os para o caminho da santidade. É o que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como segundo fundamento bíblico para o comportamento dos pais com relação aos filhos, os pais têm que prover os filhos. Os pais devem prover o bem-estar dos filhos, especialmente o sustento material. Porém, além disto, devem construir uma afetividade com presença no lar, ou com a sua presença no lar, consolidando uma amizade entre pais e filhos. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 7, versículos 7 a 12, onde o próprio Senhor Jesus vem aqui a falar. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Como terceiro fundamento bíblico para o comportamento dos pais com relação aos filhos, os pais devem ter autoridade sobre os filhos. Os pais não devem criar os seus filhos com autoritarismo, ou seja, exigindo deles comportamentos fundamentalistas de santidade, alimentando então revolta e ódio, e nem promover uma educação permissiva, onde os filhos pintam e bordam. Deve sim os pais ter autoridade para estabelecer a ordem de se fazer obedecer pelo respeito e pela disciplina. Vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, em seu capítulo 12, versículos 4 até o 13, para contemplarmos sobre esta autoridade paternal. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Como quarto e último fundamento bíblico para o comportamento dos pais com relação aos filhos, os pais devem disciplinar os filhos. Os pais devem exortar e corrigir os comportamentos dos filhos, não condizentes com a formação de um caráter irrepreensível, e esta disciplina até mesmo com castigos físicos, sem espancamentos, sem causar lesões, sem causar cicatrizes ou marcas permanentes no corpo e na alma. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 23, 12 e 14 diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 23, 12 e 14. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vamos fazer também uma leitura em Provérbios, capítulo de número 29, versículos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. A vara e a disciplina dão sabedoria,
Mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Vamos passar agora a estudar o item de número 4 da lição, que fala entre a lei e a graça. A ordenança do 5º mandamento está registrado na lei do Senhor, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus enfatizaram este princípio da proteção, da integridade moral da família, de forma contundente. Vamos ver então qual é a visão de Paulo para a família. Em primeiro lugar, Paulo guardou o mesmo modelo divino para a família, isto é, a monogamia é a regra doutrinária. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 7, versículos 1 a 2, que diz assim, a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Mesmo modelo por ocasião da criação da família, do casamento que Deus idealizou em Gênesis, como nós lemos no início da aula. A família é a célula máter da sociedade. Sem família não existe sociedade estruturada e, por consequência, também não existirá a igreja. Mesmo nos casamentos mistos, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e a existência da família em amor e santidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 12 a 14, Paulo vai falar isso com relação aos casamentos mistos, que devem ser preservados, ou seja, preservando então a família. Diz assim a palavra do Senhor: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vamos então agora verificar qual era a visão de Jesus para a família. Jesus, nosso Senhor e Salvador, veio a este mundo por meio de uma família. E tinha irmãos e irmãs, valorizando então assim esta instituição. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 13, versículo do número 53 ao 58. Mateus 13, 53 a 58. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Portanto, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, escolheu vir a este mundo através de uma família,
valorizando então esta instituição criada pelo próprio Deus. Jesus enfatizou o quinto mandamento como ordenança de proteção para a família, repreendendo a oferta corbã, que tinha como premissa eximir os filhos da responsabilidade de cuidar dos pais, por terem ofertado ao templo de Deus. Vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 9, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, o Senhor aqui, ele critica duramente estes homens que queriam se esquivar de cuidar dos pais, de honrar os pais, os seus pais, dizendo que haviam realizado uma oferta ao Senhor no templo de Deus e por isso não restava nada que os pais poderiam aproveitar deles. Jesus criticou esta ação, colocando então o princípio do quinto mandamento em evidência. Devemos honrar pai e mãe. Concluindo a nossa aula de hoje, aquele que não honra e nem ama o seu pai e a sua mãe, jamais poderá honrar ao Senhor, o nosso Pai Celestial. E por conseguinte, não será abençoado, pois este quinto mandamento é o único mandamento que traz em seu bojo uma promessa de longa vida abençoada na terra. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.